Olá, vamos falar de amor? Ah, o amor cantado em prosa e verso pelos poetas, muito bem descrito aí em tantas páginas da literatura, coisas bonitas mesmo que a gente pode ler e até se encantar com a capacidade criativa que as pessoas têm dedicado aí para esse tema, que afinal é um tema que o ser humano ele sabe do que se trata. O ser humano ele tem a capacidade de amar. O ser humano conhece o amor, ainda que de forma imperfeita. Nós somos imperfeitos, nós não somos pessoas que têm a essência do amor dentro de nós. Nosso amor ele é um amor mesclado com vários outros sentimentos. Ele está mesclado com as nossas falhas, ele está mesclado com os nossos interesses pessoais. Enfim, ele não é um amor no seu estado puro. Mas existe sim um amor, o amor no seu estado puro. É o amor de Deus. O amor que Deus demonstrou é, de uma forma muito específica e que é o amor que produz a salvação do ser humano. E a carta aos Romanos, em vários pontos, ela aborda esse amor, ela traz esse tema. A gente já falou um pouco aqui. E hoje nós vamos ver mais algumas características desse amor, o amor de Deus, o amor que salva, o amor exercido através de Jesus Cristo. Então, continuando aqui na leitura da carta aos Romanos, nós estamos no capítulo 5 e nós vamos ler inicialmente dos versículos 6 a 8. Vamos ler em dois trechinhos hoje, tá bom? Versículo 6, Romanos 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor que produz a salvação é o amor de Deus, e a gente já vê aqui que esse amor ele é demonstrado por Jesus ao morrer por pessoas desqualificadas. Normalmente a gente tem aí essa tensão quando se refere a, a merecimento, né? Merecer a salvação, merecer inclusive ser amado por Deus. Será que alguém merece ser amado por Deus? E, na verdade, a questão do mérito, como a gente já falou bastante aqui, Paulo vem tratando, ele continua interessado em demonstrar bastante essa questão. A questão do mérito, ela faz parte, ela está impregnada no ser humano, ela faz parte do nosso entendimento sobre as coisas. Nós entendemos que, de alguma forma, tem que haver um merecimento. E quando eu penso naturalmente, né, como ser humano, numa salvação, em ser objeto do amor de Deus, aquilo que vem à nossa mente é que, bom, é, eu devo merecer alguma coisa, sim, eu devo ter algum merecimento. Ou talvez eu pense assim, não, eu não mereço agora, mas eu preciso fazer algo mais, eu preciso melhorar, então eu vou chegar lá, eu espero chegar lá, espero um dia poder fazer jus e andar nos caminhos de Deus, etc. Agora não dá, eu ainda não estou pronto, eu tenho um vício, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas tudo está ligado ao mérito, tudo está ligado ao merecimento. Mas
Acontece que a Escritura, ela nos mostra que o amor de Deus, ele não funciona assim, porque ninguém é merecedor ou agente da sua salvação. Você não merece, você não produz a sua salvação. Paulo aqui, ele dá nesse trecho três descrições do seu estado, né? Do seu estado de todos os demais que são objetos desse amor que ele está descrevendo aqui. Ele usa as palavras fraco, ele usa ímpio, ele usa pecador. Fraco, ímpio, pecador. Na verdade, é tudo a mesma coisa, né? A fraqueza indica a incapacidade, algo que já foi explorado aqui. A impiedade, né? Essa falta de devoção a Deus e o fato de ser pecador, de fato cometer pecados, não estar livre disso. O que, o que, o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando, obviamente, ele mesmo se incluindo. Não esqueça que Paulo é, era um religioso radical, um fariseu, uma seita judaica das mais rigorosas em termos de tudo aquilo que era exigido ali das pessoas, até além daquilo que a lei estipulava, com vários costumes, várias práticas, nada do que Deus tinha estipulado, mas coisas que foram sendo acrescentadas aí pelas tradições, pelos rabinos, etc, etc. E Paulo era um desses aí. Mas ele diz, olha, na verdade, quando Jesus morreu por mim, eu estava nesse estado aí. Jesus não esperou que eu melhorasse. Esse é o estado de cada um, cada ser humano. A gente já viu que todos estamos na mesma condição. Todos somos pecadores, todos somos ímpios, todos somos fracos, todos estamos nesse estado. Ninguém é merecedor ou agente de sua salvação. Ninguém vai melhorar, ninguém vai progredir, ninguém vai chegar a merecer a salvação. E o que Paulo está dizendo aqui é que Jesus, de fato, ele não esperou que isso acontecesse, ele não planejou a sua morte e não executou o ato de ir ali, se submeter à morte, contando com qualquer possibilidade humana, ou prevendo que os seres humanos iriam melhorar em função disso ou daquilo. Não se trata de uma previsão que Jesus está fazendo aqui. Ele foi e executou em função de uma necessidade. Afinal, ninguém podia realizar a obra que Jesus realizou a não ser ele mesmo. A pessoa certa, no tempo devido, como Paulo está dizendo aqui, no tempo estipulado, no dia, na hora, tudo de acordo com o que estava decretado, de acordo com aquilo que estava designado. Ele foi e fez. E pela única forma possível, morrendo. Não há outra forma do homem ser salvo a não ser através da morte de Jesus. E isso, Paulo explica, é o amor pelos seus inimigos. Ele diz, olha, alguém poderia, talvez aí, se inspirar a morrer por alguém que é bom, né? Talvez alguém movido aí por sentimentos de compaixão, de afeição por uma pessoa específica, alguém pode morrer, mas morrer por alguém que está na condição que o ser humano está, na condição de ímpio, na condição de pecador, na condição de rebelde, quem faria isso? Mas o fato é que Jesus o fez porque ele é o único que realmente poderia ter realizado essa obra. Aí vem a pergunta: quem conhece o amor de Deus? Quem conhece o amor de Deus é aquele que reconheceu o seu estado de necessidade do amor de Deus, o seu estado de fraqueza, o seu estado de impiedade, o seu estado de pecaminosidade, o seu estado de culpa diante de Deus, e reconheceu em Jesus Cristo e na morte de Jesus Cristo a única solução, a única via de solução para o seu problema, para a sua questão. E reconheceu nisso a expressão máxima do amor de Deus. Deus amou fazendo isso. Deus amou enviando o seu filho. E essa
É a única forma, um ato único no tempo certo, de acordo com aquilo que Deus estipulou, e na forma como Deus estipulou. Essa é a pessoa que conhece o amor de Deus. Mas tem mais algo aqui, e está na sequência do texto aqui, dos versículos 9 a 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Jesus morreu por pessoas desqualificadas, a gente já viu. Mas Jesus morreu para gerar pessoas reconciliadas também. Esses dois aspectos do amor de Deus na morte de Jesus Cristo. As pessoas podem ter algumas certezas baseadas naquilo que elas supõem ser a verdade. Exemplo, a pessoa pode achar que ela vai ter várias vai ter várias vidas, né? A pessoa vai e volta, a pessoa crê, por exemplo, na reencarnação. Isso é uma coisa que as pessoas creem. As pessoas podem crer, por exemplo, que pelo fato de elas pertencerem a um sistema religioso, elas estão seguras ali, porque as pessoas daquele sistema estão dizendo que se elas permanecerem ali, elas estão a salvo. Mas o mais interessante nesses sistemas é que a pessoa nunca está segura, né? Ela passa por diversos rituais ao longo da vida dela. Depois, quando a pessoa morre, tem mais um ritual de passagem, né? Como são chamados, né? Até nas religiões, nas sociedades mais primitivas, nós vemos isso. E por fim, você tem um pós-morte, aí rituais pós-morte, que ainda procuram colocar mais algumas fichas ali de crédito para que supostamente a alma da pessoa fique numa situação boa, a pessoa fique numa situação estável espiritualmente. Mas tudo isso, na verdade, traduz o quê? Incerteza. Incerteza por quê? Porque a única certeza é através daquilo que Jesus Cristo realizou, porque é a única forma como alguém pode realmente estar certo. Afinal, veja a questão da reconciliação. Reconciliação pressupõe uma situação de inimizade. Você só é reconciliado se existe uma situação de inimizade. Inimizade aqui é bom que se entenda que ela é uma via de mão dupla. O homem está no seu estado de inimizade contra Deus, como já vimos aqui amplamente, e pela sua rebeldia, pelo fato de não glorificar a Deus, pela sua pecaminosidade e etc. Mas, veja, Deus não está lá passivo, né? Com toda essa situação. Deus, a Bíblia diz que ele coloca a sua ira está sobre as pessoas que permanecem nessa situação. A gente já viu o texto aqui do Evangelho de João, capítulo 8, aliás, capítulo 13, desculpe, que fala, Jesus falando exatamente sobre isso, e outros tantos textos que nos falam exatamente sobre essa questão. Deus, ele mantém a sua ira sobre aqueles que não confiam nele, aqueles que não confiam naquilo que ele diz, aqueles que não confiam naquilo que ele estipulou e, sobretudo, naqueles que não confiam na forma como ele estabeleceu que salvaria as pessoas, a maneira como ele demonstrou o seu amor. Então a ira dele permanece, mas essa ira ela é retirada de alguma forma, e essa inimizade, que é uma inimizade de mão dupla, como a gente vê aqui, ela é rompida, ela é resolvida, essa questão. Veja,
Paulo nos mostra aqui que nesse trecho que a gente leu, que essa reconciliação ela foi selada na cruz. A morte de Jesus, ou o sangue de Jesus, como ele se expressa, ele usa essas palavras de forma intercambiável, nunca pensar que o líquido ali tem uma propriedade especial, né? O que tem valor é o sacrifício, é derramar a sua vida de forma violenta, de forma cruel, da forma mais vergonhosa que alguém poderia se submeter. Essa foi a morte de Jesus, a morte verdadeira de um ser humano que não é apenas um ser humano comum, mas um ser humano na sua integralidade. Não tem nenhum poder ali sobre-humano quando Jesus está morrendo na cruz que o livrasse da dor e, acima de tudo, da dor do pecado recaindo sobre ele, a dor de ser absolutamente alvo da ira de Deus naquele momento. A ira de Deus está sendo descarregada sobre ele, não a ira por causa do que Jesus fez, mas a ira por causa do que eu fiz. A ira que era destinada a mim foi desviada para Jesus. E isso foi decidido ali na cruz e isso possibilitou a reconciliação. O sacrifício de Jesus não é um sacrifício como o sacrifício dos animais, embora o sacrifício dos animais ali no tabernáculo, no templo, em Jerusalém, ele de alguma forma ele apontasse para o sacrifício de Jesus, ele simbolizava, ele era uma sombra, ele era uma projeção para o passado, uma retroprojeção, a gente poderia dizer assim, da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, mas esses sacrifícios eles eram imperfeitos, eles eram temporários, eles não tinham um caráter definitivo como o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, definitivo e criterioso. Ele tem o seu alvo. Jesus não é como um animal que não sabia lá por que ele estava morrendo, por quem ele estava morrendo. Mas Jesus sim, Jesus sabia exatamente tudo, porque ele é Deus. E eu tenho certeza que, como diz uma conhecida música cristã, ele pensava em mim naquele momento. E eu tenho plena convicção disso. A reconciliação, ela tem um tempo presente. Se ela tem um tempo no passado, onde ela foi efetivada, onde ela foi selada, ela tem um tempo presente. E Deus continua atuando. E Paulo usa aqui a palavra que Jesus está vivo. Nós vivemos por ele, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele atua na minha vida a partir do momento em que eu sou exposto ao Evangelho, a palavra que me diz, que me fala da minha condição e que me mostra o amor de Deus, me tirando dessa condição e faz com que eu creia, e eu sou justificado. E a reconciliação, então, ela se torna algo presente na minha vida. Agora eu sou, de fato, amigo de Deus, apesar de ter vivido antes, nos anos da minha vida, como inimigo dele. A palavra inimigo aqui, ela tem que ser bem colocada, né? E a gente sempre precisa ver as coisas dessa forma, porque o amor de Deus ele não vai fazer nenhum sentido se você retirar o fator ira de Deus. A ira de Deus é que vai mostrar o valor do amor de Deus, do que ele me livrou. No tempo estabelecido por Deus, Jesus Cristo morreu, selou a minha reconciliação com ele. No tempo estabelecido por Deus, no momento, no modo, como Deus quis, ele me alcançou, ele me justificou e fez com que a reconciliação que foi conquistada lá na cruz fizesse sentido para mim, e agora eu não vivo mais em inimizade contra Deus. A minha vida, ela ganha uma outra dimensão, ela ganha uma outra perspectiva. Eu ando num caminho realmente diferente. É isso que se chama de conversão. A palavra conversão tem a ver com essa mudança de trajetória e, de fato, é isso que acontece. E, por fim, ela tem um aspecto futuro também. A reconciliação, Paulo diz, olha,
Se Jesus já concretizou, já fez o mais difícil, ele já concretizou que era impossível ao homem, ele já se submeteu à forma mais violenta, mais cruel. Se ele já fez tudo isso, já rompeu as trevas, já nos tirou das garras de tudo que nos prendia ao pecado e tudo mais. Se ele já fez tudo isso, ele não vai, quando chegar o dia do acerto de contas, o dia em que a ira de Deus se manifestar sobre aqueles que não confiam nele, e vai ser terrível esse dia, e as consequências e os desdobramentos disso vão ser terríveis. Vamos resumir aqui: trata-se de uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de eterna amargura, uma eternidade de escuridão, totalmente longe de Deus e sem qualquer perspectiva de mudança de situação, porque isso não vai jamais ser alterado. O que Paulo está dizendo é que se Jesus já me livrou, se Jesus já me reconciliou lá, ele também não vai me livrar da ira de Deus? Obviamente que sim. Isso não é uma incerteza. Isso não é como crer num sistema que alguém está me propondo aqui, alguma ideia interessante sobre a vida futura. Não, isso é livramento da ira de Deus, e por isso ele encerra o texto dizendo que tudo isso é motivo de alegria, porque tudo isso celebra o amor de Deus, porque esse amor é eterno, esse amor ele não acaba, ele não se desfaz, e por isso a alegria de fato de quem tem toda essa certeza, porque Jesus morreu para gerar pessoas reconciliadas, pessoas que se reconciliaram com ele. E isso foi lá na cruz, foi decretado, foi realizado lá. Quem conhece o amor de Deus? Quem reconhece o amor de Deus é quem um dia percebeu que a ira de Deus estava sobre ele, percebeu que a sua inimizade contra Deus era a pior coisa do mundo. Deus é o pior inimigo que você pode jamais imaginar em ter. Ter Deus contra você é algo terrível. E o amor de Deus ele é conhecido por quem um dia se viu nessa situação e percebeu que o amor de Deus o tirou disso lá na cruz do Calvário. Jesus, ele nos mostra isso, porque ele, vivo por meio do seu Espírito, o Espírito Santo é que produz esse convencimento, produz essa convicção, ele faz isso, ele nos faz ter essa certeza do amor de Deus, aliás, como Paulo já disse aqui no trechinho anterior, na passagem anterior. Veja, você está um pouco confuso em relação ao amor de Deus, você tem ideias diferentes sobre o amor de Deus, você acha que tem que fazer algo mais, sempre você acha que tem alguma coisa que o homem possa fazer, seja de uma forma ou seja de outra, é o homem que produz, é o homem que faz, existe alguma maneira de ter merecimento, existe alguma outra pessoa que não seja Jesus Cristo que você esteja colocando aí como algum mediador para resolver o problema da sua salvação? Veja, nada disso funciona. Precisa descartar de tudo isso. Precisa desistir de qualquer tentativa de se tornar supostamente melhor. Reconhecer que você jamais vai conseguir fazer qualquer coisa e ninguém, a não ser Jesus Cristo, vai fazer por você. E reconheça aquilo que Jesus Cristo fez. Olhe para a cruz do Calvário. Peça a Deus para mostrar lá no seu coração o que aconteceu lá na cruz, o que aconteceu quando Jesus Cristo morreu, o que de fato houve ali. Isso está, digamos assim, existe uma venda nos nossos olhos que impede o homem de ver isso naturalmente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus retira essa venda, Deus faz com que essa venda seja retirada e você possa enxergar. Então peça isso para Ele. Você já enxergou, você já conhece o amor de Deus? Então é sua responsabilidade pregar este amor
O amor de Deus que não exclui a sua ira. O amor de Deus que tenta esconder a ira de Deus para evitar problemas, né? Para tornar o evangelho mais adocicado, para tornar o amor de Deus mais aceitável. Então não está falando mais do amor de Deus, não. O amor de Deus é esse que fala sobre a condição do homem. O amor de Deus é esse que expressa exatamente como ele foi concretizado, como é que ele se realizou e as esperanças que ele aponta. Tudo isso está na Escritura. Quem conhece o amor de Deus tem o dever, tem a responsabilidade de olhar para a Escritura, de olhar para aquilo que a Escritura mostra sobre esse amor. Não o amor, o amor das poesias, ele pode ser muito bonito, ele pode ser até encantador, e não estou dizendo que ele seja errado quando ele se trata de relações bilaterais, né, entre seres humanos, mas no que se refere ao amor superior, o amor de Deus, é necessário que se recorra às Escrituras. Na próxima semana, nós vamos reforçar a verdade, né? Paulo vai nos mostrar, né, esse reforço da verdade, de que aquilo que todos necessitam, aquilo que todas as pessoas necessitam, está em uma única pessoa. Ele vai reforçar isso. Então, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.